Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aleluias. Glórias e glórias e glórias. Devemos ter sempre esse desejo de estar no primeiro amor, ou seja, em plena comunhão com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Hélio Teixeira Pereira, pelas misericórdias de Deus, pastor. Estamos aqui nesse dia de sábado para estarmos em oração de adoração ao Pai Celestial. Pois sábado foi o dia que Deus determinou para nós cultuarmos, para nos alegrarmos na presença dEle, nós e a nossa família. Então nós louvamos o Criador do Universo, o Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. Tu és santo, meu Deus, Tu és maravilhoso. Tu és digno de honra, Tu és digno de glória. E neste dia, meu Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, porque sem a Tua presença nós não vamos chegar a lugar algum. Santo, santo, santo é o nosso Pai Celestial, Pai de misericórdia, Pai de compaixão, Pai de amor. Ó Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a nossa adoração. Nos aceita na Tua presença santa. Oh, aleluias, aleluias. Pai eterno, aceita a adoração deste irmão que está orando comigo neste momento, dessa irmã, deste jovem, desta jovem, dessas crianças, desses adolescentes. Nos unimos agora em oração para te adorarmos, para bendizer o teu nome, porque tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és grandioso. Tu és aquele, meu Pai, que criou os céus, a terra, criou todo o universo, criou os animais, formou o jardim do Éden e colocou o homem lá. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós bendizemos o teu santo nome, porque tu és aquele que tirou o teu povo da escravidão do Egito, abriu o mar vermelho para o teu povo passar. Tu fizeste jorrar água da rocha para matar a sede do teu povo. Tu alimentaste o teu povo com maná lá no deserto, com cordonizes. Tu és tremendo, Pai, não há impossíveis para o Senhor. Tu és aquele que, por meio do seu Filho Jesus Cristo, tu ressuscitaste morto, tu curaste cego, surdo, mudo, purificaste leproso. E o Senhor está no nosso meio, o Senhor está conosco. O Senhor habita em nossos corações. Antes o Senhor habitava naquele templo lá em Jerusalém. Hoje, por intermédio da morte e ressurreição de Jesus, no Espírito do Santo, o Senhor habita em nós. O Senhor e o seu Filho Jesus habitam em cada um de nós. Hoje nós somos o seu templo. Como está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos a casa de Jesus Cristo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Aleluia. O véu do templo foi rasgado. No passado, o homem precisava de um intercessor aqui na terra, um homem falho como ele. Hoje o nosso intercessor, ele está vivo, ele morreu, ressuscitou, está à sua direita intercedendo por nós. E nós não precisamos mais de sacerdote aqui na terra. Nós não precisamos de pastor, de homem algum para chegar até a ti. Eu sou um pastor pela misericórdia do Senhor.
para apacentar o teu povo, para orientar o teu povo, para ensinar o teu povo a depender somente de Jesus. Eu não estou aqui para aprisionar o teu povo. Eu não estou aqui para manter o povo debaixo das minhas rédeas, não. Mas eu estou aqui para ensinar o povo a buscar a presença e ouvir a voz do nosso pastor e bispo. Como diz Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, nós andávamos desgarrados como pastor, porém agora nos convertemos ao pastor e bispo de nossas almas, Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Não precisamos mais de homem para interceder por nós. Cada um de nós intercede diretamente. Assim como aquele povo clamava ao Senhor quando o Senhor estava aqui na terra, hoje nós clamamos ao Senhor, o teu Espírito nos atende. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Santo é o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Ouça a nossa oração, ouça a nossa adoração. Receba, receba, Senhor, e nos reveste com o teu Espírito. Nos renova com o teu Santo Espírito. Nos renova porque precisamos desse renovo. E neste dia de sábado, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, porque este foi o dia que o Senhor separou, meu Pai. Este foi o dia que o Senhor separou para nós cultuarmos ao Senhor, independente de religião, independente de denominação. Este é o dia que o Senhor determinou, este é o dia do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, aleluia. Senhor, nós entendemos que sem o Senhor nada somos. Sem o Senhor nada podemos fazer. Precisamos congregar, estar junto de irmãos que estão na mesma fé da intimidade com o Espírito Santo. Eu não me reúno com as suas ovelhas para dominá-las, ou para ser o conselheiro delas, ou para ser o guia delas. Eu me uno com as suas ovelhas, eu congrego com as suas ovelhas, para ensiná-las a ouvir a voz do Espírito Santo e segui-los. Assim como o sacerdote Eli ensinou Samuel a ouvir a sua voz e a te obedecer. Esse é o meu trabalho, esse é o trabalho de todo sacerdote que tem compromisso com Jesus Cristo, de ensinar as ovelhas do Senhor Jesus a ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Aleluia, aleluia, para que não venhamos a pecar contra ti. Como disse o salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. E o que é o pecado? É a transgressão da lei, é a transgressão, é a desobediência. Se a pessoa não conhece a sua lei, se a pessoa não conhece, ela vai sofrer por falta de conhecimento, como disse Oséias. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, mas agora ela tem a oportunidade de conhecer. Amém? Então, antes de nós lermos o texto, quando você tiver um tempo, você que me ouve, você examina Levítico 11, examina Deuteronômio 14, examina Êxodo 20, examina Deuteronômio 7, para que você possa conhecer a vontade de Deus, tá bom? A lei de Deus, a ela permanece. Jesus falou que ele não veio revogar a lei,
Ele veio para cumprir, veio para confirmar, para afirmar. A lei só seria tirada depois que o céu e a terra, esse céu passasse. O céu ainda não passou. Então a lei continua. Você pode confirmar o que eu estou falando em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. O que foi anulado da lei foi a lei de sacrifício, a lei cerimonial de sacrifício, porque Jesus é o nosso sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado, foi sacrificado por nós. Não precisamos mais fazer sacrifício nenhum. Se algum sacerdote, se algum pastor, se algum homem diz que você tem que fazer sacrifício, você pode contar que essa pessoa caiu da graça de Deus. Ela não está na graça de Deus. Ela está sendo usada por Satanás. Assim como lá no Espiritismo eles pedem sacrifício de bode, de cabrito, de galinha. Assim estão agora esses homens que se dizem evangélicos e muitos se dizem cristãos. Eles estão afastados de Jesus Cristo. Não o sigais. Não o sigais. Qualquer sacrifício que você for fazer, você estará anulando o sacrifício de Jesus. O que você tem que fazer é conhecer a lei de Deus para você obedecer. Para você não roubar, não assassinar, não adulterar, para que você venha guardar o sábado, para que você venha respeitar as autoridades constituídas. Você precisa respeitar as autoridades constituídas. Ainda que essas autoridades sejam corruptas, você precisa respeitá-las. E quando eu digo respeitar, não é que você vai obedecê-las. Respeitá-las é que você não vai se levantar contra elas. Se você tem alguma coisa contra qualquer autoridade, você vai diante de Deus em nome de Jesus, entrega ela na mão de Deus e deixa Deus agir na justiça dele, conforme Deus quer, conforme o querer de Deus. Amém? Graças a Deus. Quem pode dar um glória? Então nós vamos examinar aqui no livro de Isaías. Isaías, capítulo 56. Para quem não sabe, Isaías é o evangelista do Antigo Testamento. Do Antigo não, da Antiga Aliança. Antiga Aliança, porque aquilo que nós chamamos de Novo Testamento nada mais é do que a Aliança Renovada, que no hebraico é Brit Hadashah, Aliança Renovada. Ou seja, algumas coisas foram tiradas, mas a maioria permanece. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, tem o Efésios capítulo 2, há um versículo que o apóstolo Paulo diz assim: segui a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E o primeiro profeta a falar sobre Jesus Cristo, depois de Deus, é claro, foi Moisés. Tá bom? Então diz assim a palavra: promessas, ao título que foi colocado, promessas àqueles que guardam o sábado. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Quem é a justiça de Deus? Quem é o amor de Deus? É o próprio Senhor Jesus. Ele está próximo a se revelar, próximo a voltar para levar a igreja. Então nós, como servos de Jesus Cristo, como filhos de Deus, nós temos que manter o juízo, ou seja, andar retamente, agir com honestidade, agir com transparência e fazer justiça. Se tiver ao nosso alcance, fazer justiça em favor do órfão, da viúva, do fraco, do necessitado, defender as causas deles. Esse é o dever de todo homem, um cuidar do outro. Isso se chama amar o seu próximo como a si mesmo. Assim como você luta em favor de si mesmo, pelos seus direitos, você também precisa respeitar o direito do próximo e lutar pelo direito daqueles que não podem se defender. E isso não é só para juiz, não é só para advogado, não é só para governante, não é para todo ser humano, todo o ser humano que se diz filho de Deus, que se diz servo de Jesus. Versículo 2. Bem-aventurado o homem que fizer isso,
e o filho do homem que lançar a mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Essa palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz o homem que guarda o sábado. Deus está falando aqui. É Deus que está falando pela boca do profeta Isaías. Eu não inventei nada disso aqui, eu não criei, nenhuma religião criou. Muito ao contrário. Quem criou a guarda do domingo foi um imperador chamado Constantino, para desviar o povo de Deus. Ele criou a guarda do domingo. Então você decide a quem você vai obedecer, a Deus ou ao homem endemoniado chamado Constantino, o imperador romano, que decretou a guarda do domingo. Porque Deus determinou lá no início da fundação. Lá no início da fundação, o próprio Deus descansou no sétimo dia e determinou que todo homem descansasse no sétimo dia. Isso é determinação de Deus, não é de religião, não é de denominação, não é de homem algum. Então ele diz que guarda o seu coração de profanar. Você pode fazer, quer dizer que eu não posso fazer nada no sábado? Pode, Jesus deu exemplo, Jesus fazia. Jesus trabalhava no sábado em favor de curar o próximo, de dar vida. Você pode trabalhar o sábado em favor de outra pessoa, em favor da sua família, em favor do seu vizinho, do seu parente. Você pode fazer alguma coisa para ajudá-lo. Você só não pode trabalhar para ganhar dinheiro no dia de sábado. Então, se fosse proibido totalmente de fazer o bem, de curar, os médicos não poderiam trabalhar. Os advogados não poderiam trabalhar para defender a causa deles. Os juízes não poderiam julgar as causas. É uma questão de equilíbrio. Equilíbrio com a vontade de Deus e a necessidade humana, porque Deus ele está preocupado mais com a necessidade humana. É isso que Jesus tentou ensinar para aqueles fariseus lá, aqueles religiosos da época, que levavam tudo ao pé da letra. Não venha levar o pé da letra não, tá? Mais uma vez eu volto a falar para você. Quem criou a guarda do domingo foi um homem endemoniado chamado Imperador Constantino, imperador de Roma. Você é que decide a quem você vai obedecer. A palavra de Deus ou a palavra de um endemoniado. Você decide. Tá? Versículo 3. E não fale o filho do estrangeiro que se tiver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco, eis que sou uma árvore seca. Muitas pessoas dizem assim, não, eu sou gentio, eu não sou obrigado, essa lei é só para Israel. Aqui está bem claro aqui. Você só chegou a Deus por um judeu chamado Jesus Cristo. Jesus é judeu. Você chegou à fé por um judeu chamado Jesus Cristo. Você chegou a Deus, ao Deus de Israel. Então você não pode se apartar dele. Você não pode falar isso. Você, ao entregar a vida para Jesus Cristo, você se colocou debaixo da autoridade do Criador do Universo, debaixo das leis dele. Pensa, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Seja razoável aí. Tá? Sua cabeça não é só para usar chapéu, não. É para você raciocinar. Então você pode conferir comigo aqui na Bíblia, se eu estou inventando alguma coisa. Isaías 56, do versículo 1 até o 6. Eu estou lendo agora o versículo 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolham aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto, ou seja, a minha aliança. Essa palavra concerto é aliança. Deus ele está falando a respeito não só dos eunucos, dos gentios também, que guarda o sábado, que guarda a aliança de Deus. Deus ele fica feliz da vida. Você quer alegrar o coração de Deus? Estuda a Bíblia e procura praticar os ensinamentos de Deus. Não dos homens. Não desses religiosos corruptos que distorceram toda a vontade de Deus.
Também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos. E filhos, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Você muitas vezes fala, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o paraíso, eu quero entrar pela cidade, pelas portas. Se você não observa a lei de Deus, você não vai entrar na cidade pelas portas, não, tu vai ficar de fora. Jesus Cristo disse que ali haverá choro e ranger de dentes. Seja inteligente, use a inteligência que Deus lhe deu. Tá? Depois você examina também Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 10. Ali Deus ele vai falar que quem não guarda a lei, os mandamentos, não vai entrar pela cidade pelas portas. A Nova Jerusalém. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, e sendo deste modo servos seus, todos que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçaram a minha aliança, o meu conserto. Você que diz que é servo de Deus, você fala, eu sou servo de Deus, vou fazer a obra de Deus. Mas se você não guarda o sábado, você está sendo servo do Constantino. Se você é uma pessoa que guarda o domingo, você está sendo um servo de Constantino. Servo da religião aí, ó, que desgraçou com a humanidade. Eu estou falando abertamente, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo do Satanás. Eu não tenho medo de macumbaria, de feitiçaria, de olho grande inveja. Eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu estou debaixo da proteção, eu estou debaixo das asas do meu Criador. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus Cristo e Ele me dá autoridade para falar. Ele está colocando no meu coração para eu falar essas verdades, para que amanhã você, quando chegar diante dele, você falar que não sabia da verdade. Você disser que ninguém nunca te falou. Tá? Então eu estou falando abertamente que Jesus está colocando no meu coração para falar. Você que é estrangeiro, você que é eunuco, você que se chegou a Deus pela fé em Jesus Cristo, você tem a obrigação de guardar as leis de Deus. Você é salvo pela graça? Sim, como eu também sou salvo pela graça. Agora, não é porque que nós somos salvos pela graça que nós vamos desobedecer a lei de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 3,31. Porque estamos na graça, vamos anular a lei de Deus? De maneira nenhuma. Antes nós vamos confirmar. E como é que eu confirmo a lei de Deus? Tomando conhecimento dela e buscando praticar. A lei não é para me salvar. Presta bem atenção, a lei não é para salvar ninguém, a lei nunca salvou ninguém. A lei é para santificar. João 17, Jesus Cristo fala na oração sacerdotal. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. É a obediência à palavra que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. Amém? Quem pode dizer amém? Então, Deus quer nos levar para o Santo Monte, para a Nova Jerusalém Celestial, ou paraíso, né? E depois ele vai nos trazer de volta juntamente com o Salvador, para reinar nessa terra. Jesus veio a esta terra como filho de José, ele, filho de Deus, veio a esta terra como filho de José e de Maria. Veio como homem, morreu como homem. Ressuscitou. E mais, ele é herdeiro do trono de Davi, descendente de Davi. O trono está lá aguardando por ele. E quando ele voltar, ele voltará como sacerdote, como rei, como filho do homem, como filho de Deus. Por isso que ele se autodenominava filho do homem, ou seja, filho de Adão. Essa palavra filho do homem significa filho de Adão. Como nós somos filhos do homem, filho de Adão. Amém? Então, guarda essa palavra no teu coração, procura praticar. Porque não adianta você abrir a boca e falar bem alto, eu creio em Deus, mas não pratica a palavra dele, você está sendo hipócrita. Quem crê em Deus vai procurar conhecer a palavra de Deus e vai obedecê-la. Amém?
Se não tiver condição, você vai se humilhar e vai pedir a Ele condição. Jesus, me dá condição. Jesus, me capacita. Jesus, me liberta. Se você pedir ajuda a Jesus com sinceridade, Ele vai operar poderosamente na sua vida. Aí você poderá dar testemunho adiante. Você poderá falar: Jesus me libertou. Jesus me curou. Jesus me salvou. Amém? Tenha um ótimo final de sábado. Um ótimo domingo que vem já se aproximando, e tenha um ótimo descanso em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na graça de Deus, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.